Tranquilo, James. Que o Mestre amado Jesus, em sua infinita misericórdia para conosco, continue a acalmar as nossas mentes, os nossos corações, frente a tantas provações e expiações que temos vivido nesse mundo de provas e expiações, que tenhamos serenidade para passar por essas provas, por essas expiações, que nós possamos a cada dia saber que podemos contar, enquanto irmãos, uns com os outros, que passar por essas provas, passar pelas expiações, passar pelas dificuldades, nós não precisamos passar por elas sozinhos, que nós possamos ter com quem contar sempre, que nós possamos ser essa pessoa para os outros, que nós possamos ser o ombro amigo, o afeto, o abraço, para cada dificuldade do nosso irmão. Que a espiritualidade nos ajude a ser o guia no momento de dificuldade, a ser a luz no momento de escuridão. Que a espiritualidade continue a nos ajudar para que tenhamos sempre palavras doces, palavras sinceras e palavras de conforto para cada ser que nesse mundo de provas e expiações vive em dificuldade. Então, que nesse momento de estudo nós possamos absorver ainda mais os ensinamentos que aqui nós trocamos nessa comunidade fraterna, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis. Paz e bem. Olha, vou dizer a vocês, viu? Esse livro, a cada dia que passa, tem sido um desafio maior para mim, porque esses estudos de física, de teoria da relatividade, vou te contar, viu? Semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre a questão da dualidade da partícula, né? Da matéria em si, sobre como ela pode se comportar, ora enquanto uma partícula sólida, ora enquanto uma onda, que é uma perturbação no campo, essa onda. E hoje a gente vai estar iniciando, né, ainda na continuação do capítulo, na parte, no subtópico que chama a inquietação da matéria. E Fritjof Capra ele nos fala que o aspecto dinâmico da matéria ele surge justamente com o advento da teoria quântica. A gente começou a entender que a matéria em si, ela não é essa matéria densa, esse bloco sólido que nós entendíamos antes, principalmente pela física newtoniana. E que essa natureza dinâmica dessa matéria, ela se deve justamente a uma consequência da natureza ondulatória, né, das partículas subatômicas, ou seja, daquelas partículas, daquela matéria que não é atingível pelos nossos olhos, ou seja, daquela matéria microscópica, né, subatômica, menor que um átomo, que nós podemos ver que estão sempre em movimento, que é o foco principal do estudo da física quântica. Né? E que por meio dessas partículas, né, subatômicas, nós conseguimos compreender que a matéria em si, ela está sempre em movimento, ela está sempre em transformação. Não existe estática, não existe matéria parada, matéria ali congelada. A matéria em nível subatômico, ela é sempre dinâmica. E o que Capra nos diz aqui é que quanto menor a região de confinamento, mais depressa essas partículas elas se movem, né? Como se a gente pensasse, né, numa bola de ping-pong que a gente joga dentro de um quadradinho e ela fica batendo de um lado para o outro. Quanto menor for essa sala, mais movimento vai ter essa bolinha de ping-pong que a gente vai jogar. Se a gente pensar que a gente está numa sala, né, de 2 metros por 2 metros, né, relativamente grande, e a gente joga uma bolinha de ping-pong, daquelas que pula bastante, numa parede, pela distância que ela tem, ela bate de um lado, bate do outro, vai, aos poucos, tendo um movimento reduzido. Se é uma sala pequenininha, né, que só cabe praticamente a gente e a bola, essa bola vai ficar batendo muito mais rápido, não é verdade? Ou seja, quanto menor o espaço onde essa partícula subatômica estiver, mais velocidade ela tem. O que isso quer dizer? Que no núcleo do átomo, onde estão ali os prótons e nêutrons, essa velocidade é ainda maior. Ou seja, essa
todas essas partículas, essas matérias que nós compreendemos, desde as matérias maiores, o celular, o livro, a mesa que está aqui, o meu notebook, que a gente enxerga hoje como uma matéria inerte ali, parada, sem movimento, a princípio, ela é uma matéria completamente dinâmica e movimentada, porque é formada de quê? De ligações de átomos, né, que por mais que estejam ligados em seu interior, principalmente no núcleo, que é bem pequenininho, né, se a gente pensar, né, na bolinha de ping-pong no espaço pequenininho, as partículas estão ali em movimento constante, né? Então, nada material que a gente imagine como uma matéria que a gente fala muito, uma matéria inerte, é realmente inerte. A movimentação e a dinâmica, ela existe em todo e qualquer matéria que conheçamos, mesmo sendo ela macroscópica. Por quê? Porque ela é formada de átomos, que são partículas pequenas, onde essa matéria tem esse bambolear, como ele chama aqui, né, que é chamado de efeito quântico. E aí ele chama esse fenômeno de inquietação fundamental da matéria. Isso me lembrou, quando fala assim de inquietação da matéria, me lembra muito o movimento evolutivo que nós temos, né, da própria questão da evolução anímica. Como por conta dessa inquietação da matéria em si, nós nos movemos e evoluímos. Ora, em corpos vegetais, ora, esse anseio por evoluir, ele é tão grande e tão profundo que nós imprimimos, enquanto princípio inteligente, transformações evolutivas naquela matéria, né? E vamos evoluindo, passando de corpos e de reinos, né, dentro dessa nossa jornada evolutiva. E denota o quê? Que por mais que o princípio inteligente imprima na matéria essa necessidade de transformação, a própria matéria, por si só, já tem uma inquietação dentro de si, que é essa movimentação constante rumo à evolução dela mesma. Então, a matéria ela não é inerte, a matéria ela não é catatônica, ela não é parada, ela está, assim como o princípio inteligente, numa num ascendente evolutiva. Tanto que André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz que o átomo ele é um princípio inteligente rudimentar em evolução. Essa partícula menor que nós estamos falando, de partículas subatômicas, também estão aí destinadas a evoluir. E me lembrou muito essa analogia aqui, quando ele falava dessa questão de inquietação da matéria. Tudo que nos inquieta nos movimenta, nos põe em movimento, nos põe em uma necessidade ascensional de evoluir. E aí eu fiz logo essa relação de que a matéria nunca está imóvel e está também evoluindo junto com o espírito, não é? O espírito evolui, a matéria também evolui. Tanto que, à medida que vamos evoluindo, a nossa matéria em si também vai se sutilizando, vai se tornando mais evoluída. Em mundos mais evoluídos, essa matéria densa, tal qual a gente conhece, não é mais dessa forma. Ela evolui também. E essa inquietação própria dessa matéria, essa dinâmica aí dentro desses núcleos atômicos, imprime também essa necessidade evolutiva. Quanto mais evolutivo o espírito que vai habitar aquele corpo, também ele vai estar imprimindo transformações nessa matéria. Quanto mais evoluído, né, a comunidade de espíritos que habitam aquele orbe, a matéria daquele orbe também será mais evoluída, certo? E aí essa própria inquietação, essa dinâmica interna da matéria também favorece essa evolução. A gente pode assumir, né, enquanto estudiosos do espiritismo, e agora dando uma pincelada na física quântica, né? Eu digo uma pincelada mesmo, porque é muito difícil que compreendamos tudo, principalmente porque eu não tenho essa compreensão de física quântica tão profunda, precisaríamos ser, no mínimo, estudiosos profundos da física para compreender. Mas no pouquinho que a gente vai entendendo, a gente já consegue concluir que a matéria em si, ela nunca está imóvel. A matéria em si, ela está sempre em atividade. E aí Capra nos sinaliza que
essa atividade constante, né, que denota essa inquietação da matéria. A matéria ela não está estática. E aí vem a questão que envolve principalmente os estudos de Albert Einstein em relação ao espaço, tempo e energia, que tem muito a ver com essa questão das velocidades de prótons e nêutrons dentro do núcleo do átomo. E aí ele fala que essas velocidades dentro do núcleo do átomo são tão grandes, porque é um espaço tão pequeno, lembra que a gente fez a relação entre espaços grandes, a velocidade menor, espaço pequeno, velocidades maiores, que essas velocidades dentro do núcleo atômico são tão grandes que, com frequência, se aproximam da velocidade da luz, que é a maior velocidade que nós conseguimos compreender hoje. Por que eu falo hoje? Porque a ciência ela vai evoluindo dia após dia, e essa velocidade da luz ela é uma constante. Por meio dessa velocidade da luz, nos seus estudos, Albert Einstein e outros físicos conseguiram identificar que, pela velocidade da luz ser uma constante, o espaço e tempo estão interligados. Então, ele Capra traz aqui para a gente. Para entender as propriedades e interações das partículas subatômicas, precisamos de um arcabouço que incorpore não apenas essa teoria quântica que estávamos ouvindo, mas também a teoria da relatividade de Albert Einstein, que também traz esse enfoque da natureza dinâmica da matéria. Né? E aí, Capra nos traz aqui que a consequência mais importante desse novo arcabouço, né, que Albert Einstein trouxe, foi a compreensão de que a massa em si, a matéria, a massa, né, o peso de algo, nada mais é do que uma forma de energia. Até mesmo um objeto em repouso tem energia armazenada em sua massa. Primeiro entendemos, né, que existe essa movimentação dessas partículas subatômicas, e Albert Einstein trouxe também, juntando com essa questão quântica da teoria da relatividade, que a massa em si é uma forma de energia. Então, tudo é energia. E a gente fala muito, enquanto espíritas ou espiritualistas, sobre como o mundo ele é formado de energia. Né? Quando a gente fala de matéria, né? Matéria matéria que forma nossos corpos, matéria quintessenciada que forma o perispírito, uma matéria mais quintessenciada que forma o perispírito de um espírito lá evoluído que está lá em Júpiter. A gente está falando de diversas formas de energia. E essa questão foi comprovada por meio daquela fórmula de Albert Einstein, né? E igual mc ao quadrado, que energia é igual a massa versus a constante da velocidade da luz. Então, ele fez uma associação de que a massa, né, que seria um objeto, multiplicada a essa velocidade da luz, nada mais é do que uma energia. Então, ele concebeu a massa como uma energia, e isso nos informa de que não se exige mais que toda matéria seja indestrutível, que ela pode ser transformada em outras formas de energia. Isso acontece continuamente nos processos de colisão estudados na física de alta energia, onde partículas materiais são criadas e destruídas, sendo suas massas transformadas em energia em movimento. Né? E a gente falou até na última aula o quanto o estudo dessa ideia da massa poder ser transformada em energia e vice-versa, de partículas ser criada ou destruída, foi utilizada, ora para, por exemplo, formular aparelhos de ressonância magnética, ora, ao mesmo tempo, para fazer a bomba atômica. O que é a bomba atômica? É uma energia ali, né, condensada, que é uma matéria que se transforma num ponto máximo de energia que explode. A mesma coisa é o que acontece da forma inversa, quando a energia comprimida forma uma matéria. Então, é isso que Albert Einstein cunhou por meio dessa equação. Toda matéria é energia. Toda energia também pode ser transformada em matéria.
E ele fala, Capra traz aqui que a descoberta de que a massa é uma forma de energia exerceu uma profunda influência sobre a nossa imagem do que seja matéria e nos forçou a modificar de maneira essencial o nosso conceito de partícula. Na física moderna, a massa não está mais associada com uma substância material, diferente daquela física antiga de Isaac Newton. E, consequentemente, as partículas, que teoricamente nós entendíamos como a matéria, não são mais vistas como consistindo em qualquer material básico, sendo constituídas, em vez disso, por feixes de energia, né? E aí vem uma das coisas que eu tive mais dificuldade de tentar entender para passar para vocês. E aí eu decidi passar um videozinho, porque tem algumas imagens que faz com que a gente tenha um entendimento melhor sobre a questão da gravidade e do espaço e tempo curvo. E aí, sem mostrar, já é difícil entender. Sem mostrar nada é mais complexo. E aí eu decidi passar para vocês um videozinho. Eu vou compartilhar a tela aqui. Qualquer coisa que vocês queiram falar, tira o microfone do mudo, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver mais o rosto de vocês, certo? Aí tira o microfone do mudo e fala. Então, agora a gente vai entrar no tópico de espaço, a gravidade, espaço e tempo curvo. E aí eu vou passar um videozinho de física para vocês e a gente dá uma comentada nele depois. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Pronto. Sim. Tá sem som. Tá congelando, Kessie. Oi? Não, só estou vendo, viu? Não está ouvindo áudio? Não. Tá sem som. Vixe, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Espera aí. E eu já passei vídeo outras vezes com vocês aqui e o áudio ficou tranquilo, né? Deixa eu ver aqui, gente, só um instantinho. Vê se o volume não tá no mínimo. Do computador tá no máximo. Deixa eu ver do vídeo do YouTube. Vídeo, né? Deixa eu projetar agora aqui para ver. Pode ser alguma coisa do áudio aqui do Meet também. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa me sinalizem, viu? Que eu vou parar de ver vocês agora. Estão ouvindo? A gente só ouve você. Continua Vixe, mudo. Enquanto você mexe, deixa eu te perguntar. O vídeo que você passou da teoria princípio da incerteza, você tirou do grupo? Porque eu procurei de novo, porque eu gosto de ver várias vezes, né? não, Aí deixei lá. não está lá mais, não? Eu mando de novo. Ah, tá. Obrigada. Deixa eu ver se vai agora. Eu posso mandar de novo. Deixa a gente ver se vai agora. Estão ouvindo? Coloca como apresentação tela máxima para ver. Você foi em configurações do vídeo? Foi? Não, né? Ai, gente, eu já projetei tanto aqui para vocês vídeo e hoje não está indo. Vocês não conseguem ouvir nada da voz da moça loira, né? Fecha o YouTube e entra de novo. Quem sabe alguma coisa que... Pode ser, deixa eu fazer aqui. Agora eu estou ouvindo.
Engraçado, Kessi, que aqui aparece como estando no mudo no vídeo. Ué, Pelo mas menos não para tá, mim. não. Pois é. Vem um sinalzinho de mudo no vídeo. E tá aqui no volume normal. Ó, qualquer coisa eu mando no grupo. Se a gente não conseguir projetar aqui, eu mando no grupo, porque. Deixa eu projetar aqui. Você está apresentando para todos. Estão ouvindo? Ainda não. É. Olha lá no alto da tela, aparece um sinal do microfone mudo no vídeo. Deve ser isso, mas tem que ver como Onde, tirar. Dé? Vou mandar. Olha, aqui para mim aparece à direita, no canto superior direito, um sinal de um microfone e cortado em cima do vídeo. Você tem que abrir aí, ele tá mudo aí. Mas não tá. Para mim não tá, entendeu? Para mim não tá Pra gente aparecendo tá aí. vendo aqui o microfone mudo aí. Isso. Gente, mas Você para mim, fechou e abriu de novo? fechei e abri. E para mim tá Vai em aparecendo configurações. configurações daqui do. Do Meet para ver se não está no mudo. Não tá vendo aqui? O microfone, eu deixei até aí aberto para vocês verem, ó. Que o microfone ligado. Aqui, pressiona para falar esse segundo aí, aciona ele para ver. Aqui? O Pressione de para baixo. falar. Isso, Aí, vamos isso. ver agora, então. Vamos ver se vai agora. Estão ouvindo agora? Não. Ainda não. Volta na configurações. Tem um testar lá. Testa para ver se ele te dá alguma opção de solução de problemas. Embaixo daquele sinal que você, naquele íconezinho que você ligou, tem um testar. Aqui. Alto-falante, está como fone de ouvido. Clica aí no alto-falante para ver. Botar esse daqui de baixo, né? Vê aí como é que. Clica aqui embaixo no alto-falante, isso. Vê as opções que tem. Eu mudei, eu botei o outro de baixo. Ah, então tá. Se não foi, agora a gente deixa para lá. Nada? Nada. Continua lá com o sinal de microfone desligado. Volta lá e vê se tem mais alguma opção, porque deve ser naquele, pode ser lá. Aqui que você está falando, no alto-falante. Mostra as opções que tem. Tá no fone de Só ouvido, tá aparece esses vendo? dois. Fone de Tava ouvido nele, alto-falante. tava nele. Estranho. E aí depois eu botei no de cá. Depois dá um Continua testar. piorando. Tem um sinalzinho aí de testar à direita. Clica nele para ver se ele te dá alguma opção. Ele apareceu um sonzinho para mim aqui. Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Então era para estar funcionando, É, né? eu mando para vocês depois. Então, né? É um videozinho que vai mostrar. Tem uma possibilidade também eu colocar aqui no meu celular e tentar ver se vocês veem aqui. Talvez. Ah, mas acho que vai ficar ruim, né? Não Porque. sei. Deixa eu Será ver. que alguém não consegue, o James, que não, ou se você quiser, eu estou no celular, alguém que esteja no computador compartilhar Ao de invés de lá? eu, pode ser. Manda o link no chat, Kessia, por Eu favor. tô no celular, não tô no computador, não. Eu estou no Pois computador. é, Manda o link aí no Eu vou chat. mandar agora, que aí se vocês Aí conseguirem. eu vou talvez ela tentar ver, consiga. porque eu acho que o problema Que aí se vocês conseguirem, ótimo. eu vou tentar ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu envio para vocês aqui.
Aí no chat. Cadê no grupo? No chat aqui do Google mesmo. Ah, tá. Eu mandei no grupo. Não, porque eu não estou no celular, quer dizer, eu desliguei o WhatsApp. Aí, se alguém conseguir apresentar, bom. Eu vou tentar ver aqui agora, só um instantinho. Eu sei que, basicamente, nesse vídeo, ela fala o quanto instrumentos massivos, objetos massivos, como tipo, um planeta ou uma estrela, eles deformam, por conta da gravidade, o tecido do universo, que é um tecido espaço-tempo. É meio complexo de entender quando fala assim, né? Porque eu senti dificuldade. E aí a minha ideia era de que seria mais fácil compreender vendo, né? E por meio dessa teoria, Albert Einstein comprovou os buracos negros, né? Que hoje a gente entende do espaço. E aí ele identificou que justamente sempre que houver um objeto massivo, o espaço ao redor dele é curvo. E o tempo também, porque Albert Einstein identificou que o espaço e o tempo, eles são, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra para mim. O espaço e o tempo são medidas... Vou tentar compartilhar, tá? Tá. São medidas que podem ser compreendidas juntas, o espaço e o tempo. Não existe um tempo absoluto e um espaço absoluto. Tem um filme que chama... Gravitacional, uma nova teoria para... Olá, Oi. pessoal. Olá, Conseguiu? pessoal. Para quem ainda não Eu me tô conhece, ouvindo. meu nome Vocês estão ouvindo? Por Vou um campo botar no começo, gravitacional. peraí. Olá, pessoal. Para quem ainda não me Tô conhece, meu ouvindo. nome é Larissa e no vídeo de hoje nós vamos Agora falar tá sobre a ouvindo. teoria da relatividade geral e o espaço-tempo curvo. Fica. Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue também lá no Instagram, no @Bariogênese. A partir do experimento que demonstra que a trajetória de um raio de luz se curva ao passar por um campo gravitacional, uma nova teoria para a gravidade foi desenvolvida por Einstein. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar um vídeo que eu já fiz aqui pelo canal aí no card. Mas a nova ideia vai além e sugere que, ao invés do campo gravitacional curvar a trajetória da luz, o próprio espaço-tempo é curvo e, portanto, a luz segue uma trajetória curva. Em 1912, Einstein se encontra com Marcel Grossmann, chefe do departamento de matemática da Universidade de Zurique, e os dois começam então juntos a trabalhar numa formulação matemática para a teoria da relatividade geral. Grossmann sugere que Einstein adote uma formulação matemática em espaços curvos, desenvolvida por Riemann utilizando uma geometria não euclidiana. Vamos parar um minutinho para recordarmos o que é a geometria euclidiana. Ela é aquela ainda hoje aprendida nas escolas e desenvolvida baseada nos postulados de Euclides, que viveu ali aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Ela descreve superfícies planas utilizando retas e ângulos. Um resultado bastante conhecido da geometria em espaços planos é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso é relativamente fácil de ser verificado. Na sua casa, pegue uma folha de papel, desenhe um triângulo com o auxílio de uma régua, com um compasso, meça os ângulos internos desse triângulo e some-os. Agora, tente fazer o mesmo em uma bola de futebol. A soma dos ângulos internos desse triângulo será sempre maior que 180 graus. Pense também na menor distância entre dois pontos numa folha de papel, ou seja, um espaço euclidiano. Será sempre uma reta, certo? Contudo, na bola de futebol, a menor distância entre dois pontos será uma trajetória curva. Mas o que curva o espaço? Imagine agora uma cama elástica. Pegue uma enorme bola de boliche e coloque-a no centro. O que acontece com essa cama elástica? Ela se curva. Jogue agora pequenas bolinhas de gude horizontalmente ao elástico e verá que elas percorrerão trajetórias curvas. Se você jogar essas bolinhas de gude com força suficiente, elas descreverão trajetórias elípticas ao redor da bola de boliche. Essa analogia talvez te faça lembrar do movimento dos planetas ao redor do Sol.
Um objeto massivo deforma o espaço-tempo, mas lembre-se que nesse caso é um pouquinho mais complicado, pois estamos falando em 4 dimensões, o espaço-tempo. E essa deformidade ou curvatura estabelece como os objetos se movem no universo. Diferentemente da visão estabelecida por Newton, não existe uma força invisível que atraia os dois corpos, mas sim eles se movem de acordo com a geometria do próprio espaço-tempo. O pioneiro na formulação de uma geometria em espaços curvos foi Carl Friedrich Gauss, mas coube ao seu aluno Bernhard Riemann descrever matematicamente uma superfície independentemente de sua geometria, plana ou curva, ou até mesmo para superfícies na qual a geometria variava de um ponto ao outro. É importante ressaltar que superfícies curvas não se resumem a esferas, ou seja, uma curvatura positiva. Existem também curvaturas negativas, como por exemplo a sela que utilizamos sobre o cavalo. Em 1913, Einstein e Grossman publicam o esboço do que viria a ser a formulação final da teoria. Contudo, as equações ainda apresentavam alguns problemas. Em 1915, Einstein conhece o matemático David Hilbert em uma série de seminários na Universidade de Göttingen. Nessa oportunidade, Einstein apresentou os resultados atingidos até então na formulação matemática da teoria da relatividade geral. Hilbert ficou encantado com a nova teoria e começou a trabalhar de maneira independente nas equações propostas por Einstein. Os dois começaram então uma disputa de quem encontraria primeiro as equações finais da teoria. Hilbert enviaria o artigo para publicação com os resultados finais da teoria da relatividade geral em 20 de novembro, enquanto Einstein apresentava essas mesmas equações no dia 25 de novembro de 1915. Apesar do debate histórico envolvendo as datas de publicação, o próprio Hilbert creditou a teoria a Albert Einstein. Em 1916, o astrofísico Karl Schwarzschild, baseado nessa nova teoria, calculou a curvatura do espaço-tempo dentro de uma estrela esférica sem rotação. Os cálculos mostraram que se concentrarmos a massa de uma estrela em um ponto infinitesimalmente pequeno do espaço, a estrutura do espaço-tempo se deforma de tal maneira dramática que nem mesmo a luz consegue escapar do seu campo gravitacional. Essa é a definição do que chamamos de buracos negros. Hoje sabemos que esses monstros cósmicos podem ser gerados pelo colapso gravitacional de estrelas muito massivas, por exemplo. Na década de 1960, alguns físicos, dentre eles o famoso Stephen Hawking e também Roger Penrose, dissecavam as características dos buracos negros. Inclusive, Penrose foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 2020 pela descoberta de que a formação dos buracos negros é uma previsão robusta da teoria da relatividade geral. Provavelmente, Hawking, se estivesse vivo, teria dividido esse prêmio com Penrose. O modelo cosmológico padrão baseia-se exatamente nas soluções das equações da teoria da relatividade geral e descreve a evolução do universo como um todo. Mas o modelo do Big Bang, como é conhecido, ainda apresenta muitas incompreensões, dentre elas o lado escuro do universo. Teorias modificadas de gravidade, diferentes da teoria da relatividade geral, começaram então a ganhar força na tentativa de explicar esses mistérios. Se você conhece alguma dessas teorias, deixa aí nos comentários. Bem, é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau! As músicas de antigamente eram muito melhores. Peraí, deixa eu tirar aqui. Voltando aqui. Aqui, pronto. Aí. Pronto. Então, esse vídeo todo para a gente tentar compreender o que é que eles, né, descobriram ali e que as principais implicações são que o espaço e o tempo, eles são relativos, né? O que isso quer dizer, Kessia? O tempo aqui na Terra passa de uma forma. O tempo,
Em outro local, né, onde o espaço tem essa deformação diferente, ele passa de uma forma completamente diferente. Tem um filme que chama Interestelar. Eu recomendo para todo mundo assistir, que é muito diferente, é muito legal para a gente ter essa noção de diferente passagem de tempo. Passa, por exemplo, um exemplo de que quando os astronautas eles vão fazer uma corrida no espaço, quando eles saem da Terra para conseguir passar um tempo fora e tudo isso, a passagem do tempo ela é completamente diferente. Nos filmes de ficção científica, né, tanto passam que quando eles retornam, o tempo pode estar completamente diferente. Eles podem estar em planetas onde o tempo passa completamente mais devagar do que a Terra, e podem estar em planetas que o tempo passa completamente mais rápido. Ou seja, eles podem voltar para a Terra idosos, e aqui ter passado 2 anos só, ou eles podem voltar para aqui, para a Terra, jovens, e todas as pessoas que eles conheceram já ter morrido, já ter nascido outras pessoas, porque o tempo ele não é absoluto. Ele passa de forma diferente em cada ponto do nosso universo, além de que depende do observador. O que é o observador? A gente está aqui na Terra ou está em outro orbe. Então, o tempo ele não é absoluto no universo. O tempo ele é relativo, assim como o espaço, distâncias entre um ponto e outro. Depende da qual referência eu estou tendo. Se eu sou parada ou se eu estou num foguete. Então, o tempo e as distâncias, ou seja, o espaço, eles são relativos. Isso nos coloca numa condição, assim, de entendimento de que parece que tudo aquilo que a gente acreditava em si, na física antiga, fora da teoria quântica e da teoria da relatividade, parece que caiu tudo por terra. O tempo que a gente imagina como absoluto, o espaço como absoluto. Se isso aqui tem, por exemplo, sei lá, 10 centímetros, é 10 centímetros. Aqui. Mas se eu estiver observando de outro lugar, de outro planeta, até o espaço, a medida em si, ela é relativa. Então, nos coloca numa posição de relatividade. Por isso que é teoria geral da relatividade, né? Então, assim, basicamente, a gente não vai ser físicos nem expert, mas para a gente ter uma compreensão básica do que eles, né, básica e bem rasa, né, do que seria essas descobertas recentes da física moderna, tanto da teoria quântica como da teoria da relatividade de Einstein. Também tem alguns documentários na Netflix a respeito de Albert Einstein, né, para que quem queira compreender mais, entender como existe uma mente brilhante, que é outra coisa que a gente pode trazer para a nossa questão enquanto espíritas, né? Que esses espíritos em si, que aportam corpos, né, que têm essas diversas genialidades, eles também já vieram de outras encarnações com essas missões, né, se a gente pode assim chamar, de ir desnudando, né, a nossa vaidade de imaginar que sabemos tudo. A cada dia que passa, né, a ciência ela evolui, ela traz novas verdades que não inviabilizam as antigas. Tanto que, se a gente imaginar, né, o espaço de um ponto para o outro, pensando de forma macroscópica, de um carro que corre, sei lá, daqui de Gandu até Salvador, o espaço é esse. A gente vai ter uma ideia de velocidade, a gente tem uma ideia de espaço, de quilometragem, tudo. Mas o que a gente tem que entender é que nós não somos só o planeta Terra, nós somos um universo, e que pensando no universo, tudo isso é completamente relativo. Diga, James. Existe também, além da teoria da relatividade, me fugiu o nome do autor dessa teoria, que é a teoria das cordas. A teoria das cordas, ele vai dizer que o nosso universo é uma vibração de uma corda, não é? É como se nós, é como se fosse a grande teia cósmica, não é?
E cada teia é uma corda em alta vibração. E essa corda, ele é um grande tecido cósmico de uma ultra inteligência viva, constituída deste grande tecido, destas cordas, e que vibram em vários estágios, em vários níveis. Como, por exemplo, a nossa relatividade na Terra, eu tenho um exemplo, eu tenho 60 anos. Então, por que eu tenho 60 anos? Porque um ano terrestre tem 12 meses, 365 dias. Mas, se eu fosse habitante de Júpiter, eu teria 640 anos. A minha idade em Júpiter seria 640 anos. Por quê? Porque em Júpiter, a volta que Júpiter dá ao redor do planeta, do Sol, são 12 anos. A gravidade é outra. O tempo da rotação de Júpiter ao redor da estrela maior que é o Sol são 12 anos. Aqui na Terra, 365 dias. Né? Então, eu estou querendo lembrar o nome desse autor, e que ele vai dizer isso, que John Kovac, o astrofísico John Kovac, ele vai dizer que o universo é uma grande teia, é um tecido de organismos vivos em evolução. Portanto, nós somos parte deste grande tecido vivo em evolução. Quando ele fala do micro, macro, do que a matéria, não é? Perdão, onde foi que eu anotei aqui? Não é? Que as partículas subatômicas, então, não são coisas, são, em vez disso, interconexões entre coisas, e essa, por sua vez, são interconexões com outras coisas. Essas outras coisas, na intimidade, é uma inteligência que manipula a movimentação. Então, na minha análise, isso aí agora é o meu ponto de vista, nós somos parte de um grande tecido vivo em evolução, em vários estágios de evolução. Não é? A minhoca faz parte desse tecido vivo em evolução, não é? E que chegará ao ápice da sua evolução. Nós, então, eu diria que somos esse grande tecido cósmico em evolução. Esse tecido que é manipulado por uma ultra-inteligência, que nós chamamos de outro termo, o princípio inteligente do universo. Os co-criadores em plano maior conseguem manipular a estabilidade do universo. E eu não estou querendo me lembrar, mas a gente diria que passado, presente e futuro, não existe nem passado, nem presente, nem futuro, tudo está. Faz com que a gente, cada dia que passa, questione o que a gente sabe, né? A gente não sabe quase nada, né? E a gente, enquanto simples mortais, que não somos, né, grandes físico-químicos, grandes homens de gênios que estão aí descobrindo grandes coisas, a gente sabe isso ainda. Mas até eles que estão aí se batendo para descobrir essas grandes teorias que revolucionam, né, no nosso conhecimento moderno a respeito do universo, estão aí a cada dia que passa descobrindo que sabem menos ainda. Que a cada dia que passa, essas novas descobertas vão pondo os nossos conhecimentos que antes eram completamente objetivos em xeque.
pondo esses conhecimentos como realmente questões que sejam relativas. Relativos ao quê? Relativos a onde você está, né? De onde você está vendo o fenômeno, quais as relações que você compreende daqueles fenômenos. E aí, aqui no final do capítulo, Capra, ele traz um quadro onde ele resume algumas características desse pensamento sistêmico que está emergindo por meio dessas novas ciências. E aí ele traz que uma das primeiras características é a mudança de perspectiva das partes para o todo, da compreensão desse conjunto, que não adianta eu compreender as características de uma parte se eu não compreendo as características do todo que são dadas como relação. Lembra quando eu citei um exemplo, por exemplo? Um exemplo, por exemplo, foi ótimo. Lembra quando eu citei o exemplo de que a compreensão de um dos sistemas do meu organismo, como, por exemplo, o sistema urinário, eu compreendo ali todo. Sabendo a compreensão, todas as características, todas as células que fazem parte ali, eu não tenho conhecimento desse ser completo que é o ser humano? Eu não tenho. Eu compreender só ali o sistema urinário, eu não entendo nada do que seja o ser humano, se eu só tiver a compreensão do sistema urinário. Então, essa mudança de perspectiva, de compreender sistemas, não por partes, mas como um todo integral, de união e de relações dessas partes, que funcionam de forma equilibrada, me faz ter um conhecimento pleno. Eu só consigo ter uma compreensão do que é o ser humano como um todo, até materialmente falando aqui, quando eu tenho uma compreensão de todos os sistemas, né? Eu tenho uma compreensão do sistema vascular, do sistema reprodutor, do sistema urinário, do sistema nervoso central. Aí, por meio desses diversos sistemas, eu consigo entender esse sistema, esse universo maior que é o corpo humano. A mesma coisa se a gente pensar em matéria microscópica. Não adianta eu compreender o que é um elétron se eu não entendo as ligações que ele faz dentro de uma molécula, se eu não compreendo que a molécula está ligada a um tecido que forma um órgão. Então, eu preciso ter uma compreensão do todo. Não basta eu compreender uma parte. Então, essa visão sistêmica, ela muda essa perspectiva das partes para o todo. E mudando essa perspectiva das partes para o todo, eu necessariamente preciso entender de relações, de como esses sistemas se relacionam para formar um todo. E aí ele traz a questão dessa mudança de perspectiva também dos objetos para as relações. Eu só compreendo o todo quando eu compreendo as relações entre as suas partes. Ou seja, entender o ser humano, que é um sistema, eu só consigo entender quando eu relaciono todas as suas partes. E enquanto espíritas, a gente ainda coloca mais uma parte nesses sistemas complexos, que é o espírito, né? Eu só consigo entender o que é um ser humano quando eu entendo as relações entre suas partes. Diga, James. Foi Suzana que levantou a mão, não foi? Foi. Fui eu, mas o James estava com a mão levantada antes. Ele disse que estava já ligado. Estava ligado. Ô, Kézia, boa noite, desculpe chegar atrasada e já ir me metendo aqui no assunto. Nada, Su. Mas isso tudo me impressiona muito, eu gosto muito desse tema. E aí o James estava falando da teoria das cordas, e eu fui aqui na Wikipédia, né? E aqui tem eu quero dizer que ele falou em John Kovac, né? Ele diz assim, depois de formular a teoria da relatividade geral, Einstein dedicou praticamente suas últimas 3 décadas de vida à tentativa de unificar numa só teoria a força eletromagnética e a força gravitacional. Uma proposta que Einstein se dedicou foi idealizada independentemente pelo físico alemão Theodor Kaluza e o sueco Oscar Klein. Então, eu acho que o Kovac ele vai divulgar essa teoria das cordas, né? Que, no livro que ele é um físico mais atual e mais midiático, né? E quando você fala dessa coisa sistêmica, eu me lembrei de 2 coisas. Primeiro, depois da semana passada, eu fiquei muito pensando
nessa integração nossa do ser humano no universo, né? Enquanto nós somos partes conectadas de todo esse macro e microcosmos. E a segunda me veio no sábado, quando eu fui fazer uma sessão de acupuntura, e o médico que fez a minha sessão, ele é descendente de oriental, e ele trabalha com medicina integrativa. E nós conversamos rapidamente. Ele me disse, olha, você está tratando os sintomas, você está se enchendo de remédio, está tratando os sintomas. Eu vejo você como um todo. Aí eu reclamei, mas a sua consulta é muito cara, R$ 620. Ele disse, é porque eu fico muito tempo com vocês, eu observo todos os seus aspectos. E para mim, eu não paguei, porque eu não tenho esse dinheiro, né? Mas ele foi só da acupuntura pelo convênio, mas eu vou investir nisso futuramente, porque me faz o sentido. Então, nós somos um todo, e precisamos ser vistos como esse todo pela medicina, né? Quando trata da nossa saúde, tem que envolver a saúde física, espiritual, a mental, e eu acredito que, a partir desse ponto de vista que nós temos estudado aqui, nós não estamos desconectados dessa visão sistêmica do universo. Então, eu acho que nós fazemos sentido, temos a nossa lógica, o nosso conhecimento é quando a gente vai conseguir se integrar ao conhecimento mais pleno de tudo isso. Nós temos aqui uma pontinha, né? E o cérebro embaralha. Quando eu estava ouvindo aí o vídeo, eu estava dando nó aqui, eu não consigo entender, ainda não estou preparada, meus neurônios não estão preparados, curva do universo, a rede, a bola, por que a bala não passa direto? Enfim, eu não vou também procurar, porque eu conheço 3 pessoas que foram fazer física e ficaram esquizofrênicas. Então, eu não vou me aprofundar no que eu não consigo. Mas a moral da minha história é colocar que eu sinto que nós somos parte, eu ainda não entendo, mas eu sinto que nós somos parte integrante de um universo, ou de vários universos, como James coloca sempre, né? Nós temos o multiverso, porque um vai estar conectado com o outro e etc. Né? É isso que... É isso mesmo, nós estamos sempre inseridos nesse contexto, não, até para uma compreensão mais holística, até de ser humano, a gente compreender também a nossa ligação com todo o cosmos, né, com os outros orbes, há muita morada na casa do nosso pai, o entendimento de que ora estamos aqui, ora estaremos em outro orbe, né, mais evoluído. E aí, puxando esse gancho que eu sinalizei sobre a questão da ligação, da mudança de foco dos objetos para as relações, Capra ele traz aqui que, na visão mecanicista, o mundo ele é uma coleção de objetos, e os objetos interagem uns com os outros, mas há relações entre eles. Porém, essas relações são secundárias. Na visão sistêmica, a gente compreende que os próprios objetos são redes de relações, né? Cada objeto em si, se a gente se colocar assim, ou seja, cada corpo humano também é uma rede de relações. Não existe nada separado, existe relações. Até como esse médico lhe falou, não existe uma pele separada do seu emocional. Quantas doenças, né, que são emocionais que nós temos na nossa saúde? Gastrite, pelo nervoso, a psoríase é completamente ligada ao nosso emocional, fibromialgia. Como que a gente entende só um organismo material se a gente não entende que existe uma relação completa ligada com o psicológico, com as nossas vivências, com o nosso espiritual, com as vivências ainda de outra vida, enquanto espíritas que somos, com o nosso contexto social, né? É só instantivo, James, para eu não perder aqui o fio da meada. E aí, o que é que entra aí também? O nosso contexto social, como a nossa vida de relações interpessoais, né? Dentro da nossa família interfere na nossa saúde, no nosso comportamento, como interfere no nosso trabalho, que já é uma outra conexão social.
E aí entra mais um ponto aqui que Capra traz, que é uma característica do pensamento sistêmico, que é a multidisciplinaridade. Para compreender, né, toda essa rede de relações, existem múltiplas disciplinas. A gente entende, ora, a física para compreender essas ideias de que não existe uma partícula sólida, tudo é energia. A gente compreende as relações interpessoais por meio das ciências sociais, por meio da filosofia, da psicologia. Compreendemos a nossa relação espiritual no mundo, no estudo do espiritismo. Compreendemos que a nossa saúde material, ela existe também por meio da medicina e biologia, mas que ela está interligada com o nosso emocional da psicologia. Olha como essa visão sistêmica, ela é multidisciplinar. Não é estudar apenas a medicina ocidental, porque toda essa medicina holística integrada, ela existe no Oriente há muito tempo. Nós estamos trazendo para cá agora. E essa multidisciplinaridade do conhecimento, ela está completamente ligada a esse pensamento sistêmico. Diga, Jace. É como se, para uma analogia assim, bem simplória, não é? O cérebro nosso, ele é, vamos dizer assim, a matriz na função de todos os demais órgãos do corpo humano. O corpo humano é composto de 10 trilhões de células. A comunidade das células dos rins são bilhões. A comunidade do fígado são bilhões. A comunidade do órgão reprodutor são bilhões. A comunidade que compõe os nossos neurônios são bilhões. Mas existe uma matriz que está gerando todo esse movimento. E periodicamente, a comunidade dos trilhões que compõem o rim resolve, junto com a comunidade que compõe o pulmão, de querer reivindicar uma melhoria para a sua evolução. E eles saem em passeata, a comunidade que compõe o rim, o pulmão, eles saem em passeata para reivindicar ao rei, que é o cérebro, a matriz. E quando chega lá, ele diz o seguinte: senhor rei, nós estamos reivindicando melhorias. E aí o rei, que é onde se gera toda a consciência, ele diz assim: eu tenho dado tudo a vocês. Eu tenho dado princípio para que todos vocês evoluam. Só que uns evoluem mais rapidamente do que outros, porque todos vocês são parte integrante da minha própria consciência viva, porque vocês são parte integrantes em evolução em estágios diferentes. Então não adianta queimar etapa. Tudo neste organismo vivo que eu sou tem o seu processo lento e gradativo em estágios diferentes. Seria mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. Deu para compreender, sim, as relações que existem, né, no nosso... O que eu quero dizer quando Kardec perguntou, afinal de contas, o que é Deus? E e quem foi que deu a resposta? Afinal de contas, quem foi que apertou o botão e deu a primeira resposta do Livro dos Espíritos? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tá certo. Travou. E ele tudo que existe
existem eu estou falando no plural, nos universos físicos, nos universos espirituais, está nessa teia da vida cósmica. A teia cósmica está entrelaçada com a teia cósmica espiritual. E isso está em expansão, sempre estará. A pergunta para a reflexão: por quê? Qual é a teoria da relatividade que vai explicar quando você deixa um corpo físico, você retorna a uma fagulha de luz e você rejuvenesce? Por que o espírito, depois que deixa o corpo físico, ele rejuvenesce, ele mostra uma nova aparência que ele tinha na jovialidade, porque essa inteligência, que é uma centelha, é uma energia, ele manipulou a substância química do próprio perispírito. E esse perispírito é uma substância ainda material que é manipulado por um foco de luz, de energia, que está em expansão, que é a extensão do Criador. Reflexivos. Não é? É isso. Exatamente. Então, no final das contas, nós somos uma partícula do Criador. Sim. Pois é. Sim. Por que, Suzana? Joana de Ângeles do hausto do Criador, né? Uma energia, nem é uma partícula em si, porque partícula denota algo sólido, né? Eu digo uma parte pequena do Criador. Sim. Uma energia advinda desse hausto, né? E ainda continuando, só para a gente finalizar aqui, né, ele traz uma questão também de um exemplo de característica do pensamento sistêmico, que é da mudança de foco, de medição para mapeamento, porque tudo aquilo que a gente mede é algo muito quantitativo, diferente de qualitativo. E o que é que a gente mede? 1 metro, 1 quilo, e quando a gente muda a visão de materialidade, como a gente conhecia, para relações, para interconexões, a gente muda de medir para mapear. Relações, elas precisam ser mapeadas, de acordo com Capra. Quando mapeamos relações, descobrimos certas configurações que ocorrem... Eu não estou ouvindo nada. Está todo mundo me ouvindo ou só James? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. James. Estão me ouvindo? Estamos, James. Deve ter sido sua internet. Eu não estou ouvindo mais ninguém. E nós estamos ouvindo você. Estou me desconectando para ir para outros universos paralelos, porque eu não estou ouvindo mais vocês. Não estou ouvindo. A internet dele deu tilt. Deixa eu ver se ele arruma lá. Eu vou sair e volto. Além dessa questão de mudança de foco, ao invés de medir, mapear, porque relações e interconexões não podem ser medidas, mas mapeadas, a mudança de foco de quantidade para qualidade, ou seja, é uma mudança qualitativa de compreensão da qualidade dessas relações, de como se executam essas relações, a mudança também de estruturas para processos. Ele traz aqui, há um contínuo fluxo de matéria através de um sistema vivo, embora sua forma seja mantida. Quando a gente estudou Camille Flammarion, a gente viu essa continuidade de fluxo de matéria do nosso corpo, apesar do nosso corpo ser mantido de forma intacta. Os 2 braços, a nossa cabeça, corpo, a forma do corpo humano, ela mantém-se, apesar de que, ao desencarnarmos, nós não temos as mesmas células, os mesmos órgãos, a mesma quantidade de células que tínhamos há alguns anos atrás, porque as nossas células se renovam, principalmente a célula da nossa pele, descama, muda tudo. Então, apesar de mantermos essa forma, que aqui ele está, existe um contínuo fluxo de matéria,
né? Essa pele minha não é a mesma pele que eu tinha no ano passado. Toda a nossa pele, ela se renova, né? Então, vai mudando. A mesma coisa são as moléculas dos nossos órgãos. Então, tudo em nosso corpo se renova e nós mantemos essa mesma forma. E aí ele fala assim, a compreensão da estrutura viva está completamente ligada à compreensão de processos metabólicos de desenvolvimento. Não adianta eu compreender apenas estruturas, mas eu preciso compreender os processos que estão ligados nessa estrutura maior. Porque não adianta eu entender o que é uma célula, porque essa célula que está aqui na minha derme agora, daqui a alguns anos não estará mais, será outra. Então, eu preciso compreender esses processos metabólicos que transformam a estrutura dentro de um sistema vivo, né? Ele é um sistema vivo, eu mantenho a mesma pele, assim, se a gente parar para pensar. É pele hoje e continuará sendo pele daqui a 20 anos, mas são as mesmas células? Não são. Então, a compreensão desse contínuo fluxo de matéria também se dá por meio da compreensão de um processo metabólico, não apenas de uma estrutura. E, para finalizar, ele traz aqui uma ideia de mudança, né, de ciência objetiva para uma ciência epistêmica. O que é uma ciência epistêmica? De entender como compreendemos o mundo. E aqui a gente traz uma frase do Heisenberg, que é o criador daquele princípio opa, esqueci agora. Mas tá, do Heisenberg, que ele fala assim, o que nós observamos não é a própria natureza, mas a natureza exposta ao nosso método de investigação. A forma que nós vemos a natureza, a forma que nós vemos o outro, diz muito. Por quê? A forma que eu vejo o outro não é a forma que o outro é. É a forma pelo qual os meus olhos compreendem o outro. A gente pode levar isso até para as questões de relacionamento. Eu posso entender assim, ó, chegar aqui agora e falar, olha, Dona Josefa é assim, assim, assado, porque ela brigou comigo ontem. Isso é uma forma que eu estou vendo Dona Josefa por um espaço de tempo que eu tive com Dona Josefa. O que eu estou vendo dela é o que ela é? Ou apenas essa relação momentânea que nós estamos vivendo aqui nesse exato momento? Então, o que Heisenberg diz aqui, que o que a gente observa do mundo em si não é o mundo em si, mas a forma com que nós vemos ele. Então, a ciência não é completamente objetiva, né? Tanto que a gente viu pela teoria relativística de Albert Einstein, que depende do observador, onde ele está. Então, a nossa forma de investigação da ciência diz muito mais sobre as conclusões dela do que simplesmente a objetividade que nós traçamos para determinar os resultados dessa ciência, certo? Então, a forma com que olhamos, né, o experimento que usamos para entender alguma coisa. Então, por isso que a ciência objetiva ela muda para uma ciência epistêmica, que compreende essa ciência epistêmica, ela entende os modos de se conhecer as coisas, não apenas as coisas que buscamos conhecer. Como que eu busco compreender o outro? Por que visão eu compreendo o outro? Por que visão eu compreendo a matéria? Por uma visão materialista ou por uma visão espiritualista? Olha como as coisas mudam. É a mesma matéria, mas eu estou enxergando ora de uma forma, ora de outra. E, apenas finalizando, ele traz aqui sobre o principal ponto do conhecimento sistêmico é a mudança de certeza cartesiana para o conhecimento aproximado. Porque se tudo no universo está conectado com tudo, como eu posso esperar entender alguma coisa, já que é impossível entender tudo? Olha que matutagem vai ficar para fechar o nosso estudo de hoje. Se tudo está relacionado no universo, como é que eu posso dizer que eu entendo alguma coisa se eu não entendo tudo? Se o estudo está por meio das relações, eu não tenho como compreender de forma objetiva nada, porque tudo está conectado, tudo está relacionado, né? Então, toda a compreensão que ele traz aqui, até da própria ciência material, é um conhecimento aproximado,
porque a partir do momento que eu não entendo tudo do universo, que eu não entendo as relações entre os universos, de universos paralelos, a gente tem um conhecimento aproximado do que sejam as coisas. A gente tem um conhecimento aproximado da gravidade, do espaço-tempo, porque a gente ainda não tem uma compreensão absoluta dos diversos universos, por exemplo. Então, a gente se contenta com o entendimento de que a ciência, até hoje, ela tem um conhecimento aproximado, porque a partir do momento que eu entendo que tudo está conectado, eu não tenho como conhecer tudo. Ou seja, eu tenho um conhecimento aproximado das coisas. E, por hoje, né, nós finalizamos aqui o capítulo, né, na página 116, e na semana que vem a gente vai estar iniciando na página 117 o capítulo 5, que traz sobre as teorias sistêmicas clássicas. Então, que fiquem essas reflexões de tudo isso que a gente estudou aqui hoje sobre as nossas limitações de conhecimento enquanto criaturas encarnadas, e também quando tivermos desencarnados, teremos as limitações próprias do ser desencarnado. Né? Hoje eu vou pedir para quem fazer a prece final. Deixa eu ver. Pode ser a dona Josefa? Pode. E antes, só lembrando também, atentando para o seguinte, pegando o exemplo que você fez com relação a mim, até mesmo com relação a esse aspecto que você colocou, em determinado momento pode ser um, e em outro momento, em um outro espaço de tempo, pode ser outro. E da mesma maneira que a gente também tem consciência e reflete mais e mais que o nosso conhecimento é limitado ainda. À medida que o tempo vai passando, a gente vai adquirindo mais conhecimento. E daí a gente também não pode se arborar, além de ser contra a doutrina espírita cristã, a gente não pode se arvorar em fazer julgamentos, porque o nosso julgamento, como você colocou, um olhar nosso, apenas nosso, mas que não reflete a realidade. Reflete aqui, como diz, essa realidade, vamos usar assim, essa realidade aproximada. Um minuto só, Kessia. A fala de nossa irmã me fez pensar o seguinte: a realidade é algo relativo. O que é realidade? Não sabemos. Realidade, no nível em que a raça humana se encontra, é relativo. Então, para corroborar com o capítulo de hoje, vamos recapitular o Livro dos Espíritos, que fala sobre a escala espírita. Em que escala nós encontramos, naquela escala espírita, é a relatividade da nossa realidade, que não é. Não é. Só teremos essa visão holística quando um dia, amanhã, nos tornarmos espíritos ultras evoluídos, teremos uma compreensão da realidade, e que, mesmo sendo espírito puro, não teremos a total consciência da realidade, porque só o Criador é que tem consciência total da realidade. A realidade é relativa ao nível do desenvolvimento das raças planetárias. Correto. Pode fazer a prece, Josefa. É só agradecer. Agradecemos e agradecemos ao Pai, a Jesus, agradecer a cada um de vocês, a cada um de nós que faz parte desse grupo de estudo,
tão entusiasmado, tão necessitado também de mais e mais conhecimento. E por isso a gente continua estudando, continua aprendendo. Agradecer a todos, agradecer ao universo, agradecer a todas as pessoas que nos trazem esse conhecimento e pedir para que mais irmãos possam abrir a mente e abrir o coração para entender, para compreender a necessidade de estudarmos, de aprendermos, de refletirmos e de colocarmos em prática esse nosso aprendizado. Que possamos ser mais amorosos a cada dia, que possamos ser mais curiosos, porque a curiosidade nos leva a buscar conhecimento. Que possamos amar toda essa natureza, toda a nossa terra, todos os animais, todos os habitantes que fazem parte desse universo e que pertencem à criação, que não sei o nome, como Kessia diz, a partícula não. Fazemos parte, e integramos todo esse universo. Que Jesus nos abençoe e nos dê sempre essa vontade, esse desejo de crescer e de evoluir. Que possamos estar sempre unidos nessa busca. Que assim seja. Que assim seja. Até semana que vem, turma. Gente. Até a próxima. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.